de repente acessou aí no YouTube, aqui é o Ministério Graça e Apostolado. Aqui nós pregamos a graça como ela é e o apostolado como tem que ser, amém, igreja? Aqui nós levamos a palavra de Deus a sério. Eu quero dar graça e paz para todos os pastores do MGA, para todos os evangelistas do MGA, para todos aqueles que amam com amor o nosso Senhor Jesus, com amor sincero. Amém? Graça e paz, abençoado. E eu quero dar graça e paz, como eu já tinha comentado, ao senhor Jasmiro. Glória a Deus, da Bahia. Glória a Deus, abençoado, pela sua vida. Glória a Deus, porque Deus, Ele cumpriu com a predestinação na sua vida. Amém? E hoje, você viu aí, hoje o Espírito Santo vai falar. Eu creio pela fé, eu digo por fé. O Espírito Santo vai falar. O tema hoje, o Deus desse século cegou. Olha só, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Esse título está lá baseado em 2 Coríntios capítulo 4. Mas eu não quero começar por ele. É o nosso texto principal. Mas antes, eu quero falar Bíblia, papel e caneta. Para você anotar os textos. Bíblia, papel e caneta. Anota os textos, abençoado. Para você depois ler, você ruminar da palavra de Deus. Antes de começar, eu já falei com o abençoado Igor aqui, que eu vou começar hoje com uma frase do nosso apóstolo. Porque o testemunho do abençoado senhor Jasmiro me inspirou a pegar uma frase dos livros do nosso apóstolo e eu quero começar com ele. E está escrito assim, ó. Fomos chamados, sim, mas para censurar toda e quaisquer mentira e heresia. Está entendendo? Fomos chamados para censurar toda, quaisquer mentira e heresia que esteja no meio do povo de Deus, as quais foram colocadas por homens desprovidos da verdadeira revelação e entendimento espiritual. Essa frase muito me tocou no coração, abençoado, porque mostra qual é o objetivo maior do Ministério MGA, que é o quê? Trazer a graça e o apostolado, para que as ovelhas, para que através do MGA o Espírito Santo possa trazer um entendimento às ovelhas e as ovelhas sejam livres. Amém? Como foi com o senhor Jasmiro. E hoje eu vou trazer um assunto muito importante para o crescimento espiritual da igreja. Porque Paulo disse lá em 1 Coríntios, daqui a pouco eu vou ler, 1 Coríntios 1, que o homem natural não entende as coisas espirituais. Eu vou ler daqui a pouco. Então, hoje nós, com a mente de Cristo, entendemos muitas coisas. E não somos mais enganados. Não é qualquer um que vai chegar com um chavequinho que vai enganar a gente. Porque nós temos a direção de Deus, que é a graça e o apostolado, que é através do nosso apóstolo, o apóstolo de edificação, o apóstolo Marcos Gomes, que imita Paulo e Paulo imita Cristo. E nós somos imitadores. E o apóstolo de edificação tem nos edificado sobre a rocha. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então vamos depois da frase do nosso apóstolo, um dos livros série MGA, abençoado, adquira. Você que quer ter um crescimento espiritual, adquira os livros. Essa frase que eu li agora foi de um dos livros, adquira, abençoado, para você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos começar em Ezequiel, Bíblia, papel e caneta, abra aí sua Bíblia, em Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. Acharam, abençoados? Está escrito assim, Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano,
E o farão discernir entre o puro e o impuro. Muita atenção nessa palavra. Discernir. Discernimento. Discernimento, ele está acima de entender. É discernir. E como na carne nós entendemos que 1 mais 1 é 2, através do Espírito, nós discernimos as coisas de Deus. Amém? A carne, ela entende as coisas da carne. Agora, o discernimento espiritual é só pelo Espírito Santo. É só pelo Espírito Santo. Então hoje eu vou falar um assunto que a igreja, eu creio pela fé, que o Espírito Santo vai dar um discernimento para a igreja. Porque quando eu era do sistema, eu pensava uma coisa. Mas quando me foi revelada a graça através do apostolado, então me ficou claro que todo esse tempo eu estava sendo enganado. Todo o tempo eu estava sendo enganado. E quando eu ler, vocês vão entender. Então o MGA veio para nos ensinar a discernir, a separar o que você entende com a mente carnal, é as coisas da terra. Agora, para entender, é um discernimento do Espírito. Paulo disse lá em 1 Coríntios 12, 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um aquilo que for útil. Então o Espírito Santo, ele dá o discernimento. Abençoado, na hora que vira aqui Obrigado, abençoado. Então o Espírito Santo, ele se manifesta dando discernimento para suas ovelhas. Amém? Porque nós já somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em nós. Então, estando debaixo da graça do apostolado e tendo testificado o Espírito Santo, é impossível que nós sejamos enganados. Amém? Então vamos ler. Vamos ao texto principal. Discernimento. Nós temos que ter discernimento. Discernimento das coisas espirituais só vem através do Espírito Santo. Então, 2 Coríntios, capítulo 4. Abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 4. E muita gente vai se familiarizar com esse texto. Porque quando eu era do sistema, eu pensava uma coisa desse texto. Mas quando me foi revelada a graça, aí eu pude entender que eles estavam errados e eu estava errado também. Porque um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Olha só, 2 Coríntios capítulo 4, aqui está meu texto principal. Bíblia, papel e caneta, muita atenção. Agora, não é hora para se distrair com nada. Não é hora de se distrair com nada. É hora de prestar muita atenção. Porque o Espírito Santo, ele está falando, abençoado. Então, nós temos que ter reverência. Amém? Então, vamos lá. Muita atenção. Olha lá. Eu vou começar a partir do 3, para ficar bem entendido. 2 Coríntios 4, 3. Se, porém, o nosso evangelho, olha como Paulo é claro, hein? O nosso evangelho. Qual evangelho? Evangelho de Romanos 1, 5. A graça e o apostolado. Não tem outro. Então, Paulo está sendo bem claro. O nosso evangelho, olha só, ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Olha o texto aqui, que muito tempo eu vivi enganado, porque eles me enganaram, o sistema me enganou. Olha só, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E abençoados, há uma frase do apostolado, do nosso apóstolo, que diz assim: texto fora de contexto é pretexto para a heresia.
Anota essa frase, abençoado, é muito importante. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. E no final você vai entender por que eu estou falando essa frase. Você vai entender, vai ficar claro na sua mente. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Olha só, o Espírito Santo, como eu li lá em Ezequiel, ele vai nos dar discernimento nessa noite, para nós entendermos. Por quê? Por que eu estou batendo bastante nessa tecla? Porque quando eu era do sistema, falavam o quê? Que o Deus desse século era o diabo. Falava ou não falava? Para mim falava. Eu sempre pensei, antes de conhecer a graça e o apostolado, que esse texto está falando do diabo. E não está falando do diabo. E antes de eu falar sobre o assunto, eu quero que vocês primeiro entendam quem é este Deus do século que Paulo está citando aqui. Porque eu já vou te adiantar, não é o diabo. Porque Paulo disse em Hebreus 2,14 que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus na cruz. Então não é o diabo. Já posso te adiantar. E agora você vai entender quem é. Primeiro eu vou falar quem é. E eu vou falar o porquê que tem cegado os olhos dos incrédulos. Incrédulo é aquele que não crê. Vamos lá, Êxodo. Vamos lá na lei. Olha só como é um ministério profético e apostólico. A gente vai lá na lei, mas a gente não vai entrar na lei. A gente vai na lei, mas não vamos entrar na lei. Isso tem que ter um discernimento. Êxodo, vamos lá, capítulo 4. Êxodo 4. Isso para você entender primeiro, quem é o Deus desse século. E depois você vai entender por que o Deus desse século tem cegado os incrédulos. Êxodo, o entendimento. Não é cegado literalmente. Tem impedido das ovelhas receber a revelação da graça de Deus. Tem impedido das ovelhas entender os mistérios de Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Vamos lá, Êxodo 4. Glória a Deus, Abba Pai. Êxodo capítulo 4. Nós vamos lá na lei, mas não vamos mexer com a lei. Vamos apenas mostrar de quem Paulo estava falando nesse texto, porque não é o diabo. Isso eu já posso lhe adiantar, por causa de Salmos 82, 6. O que diz Salmos 82, 6? Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Então Deus está falando de homens. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. E olha lá, vamos lá. Acharam aí, abençoados? Êxodo capítulo 4. Olha de quem Paulo estava falando. E vai ficar claro, hein? E quem falava que era o diabo vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Porque estava falando besteira. E vai ficar claro pela palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Vai ficar claro pela palavra de Deus. Quem é o Deus desse século? De que Paulo está se referindo aqui. Porque Colossenses 2,8, Paulo fala que sutilmente eles enganam o povo de Deus, sutilmente. E depois de eu estudando essa palavra, eu peguei até versões que eles deixavam explícito, escrito Satanás, para sutilmente levar o povo a crer que era o diabo. Tem uma versão, porque eu procurei várias versões, né? Tem uma versão que eles dizem Satanás, mas não é Satanás, embora seja um adversário da cruz de Cristo. Porque Paulo disse em Filipenses 3, que há inimigos da cruz de Cristo. Vamos lá, vamos à palavra de Deus. Êxodo 4:10. Olha já o texto, já falando quem é. Então, Moisés. Já apareceu o nome. Quem que é o Deus desse século de que Paulo está falando? Moisés. Moisés. Vamos continuar lendo. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor,
Eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia aquele a quem hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que há vez de falar. Muita atenção agora no capítulo 16. Muita atenção, olha só. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus desse século. Posso ouvir um amém? Está entendendo? Tu serás por Deus desse século. Então, abençoado, o problema é que Deus aqui estava falando com Moisés e Arão, falando para o povo de Israel, que estavam debaixo da lei. Mas o problema é que até hoje eles levam essa palavra, sendo que Paulo disse em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo. Nós não estamos mais debaixo da jurisdição de Moisés. Então, quando Deus disse para Moisés: tu serás por Deus, Deus estava falando ao povo de Israel. Então, Paulo, ele trouxe essa frase, por quê? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, vamos lá. Por que Paulo falou isto? 2 Coríntios, capítulo 3. Aí, você vai entender porque eu disse aquela frase: texto fora de contexto é pretexto para heresia. No final da ministração você vai entender por que eu disse essa frase. Mas vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, olha só. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Todo mundo já conhece, quem está em graça, claro, já conhece Romanos 6,14. O que diz Romanos 6,14, abençoados? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando Paulo cita Moisés, ele não está falando a pessoa de Moisés. Ele está falando que a lei que veio por intermédio de Moisés. Porque Deus deu para Moisés 10 mandamentos. E Moisés trouxe mais 600. Por isso que Paulo disse lá em Hebreus que a lei é um mandamento carnal. Porque foi dado por Moisés. Deus deu só 10. Moisés trouxe mais 600. Mais de 600 ordenanças e mandamentos. E hoje, infelizmente, essa lei está dentro da igreja de Cristo. E não deveria estar. O que deveria estar no meio da igreja de Cristo é a sã doutrina. E olha só o que Paulo disse. 2 Coríntios 3,13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos está vendo como lá Deus estava falando com Moisés e Arão para falar em relação a Israel? Não tinha nada a ver conosco, gentios, numa nova aliança? Paulo deixou claro aqui.
Olha lá. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, seus sentidos foram endurecidos. Seus sentidos foram endurecidos pela lei. Olha lá. Pois até hoje, a leitura da antiga aliança, mais conhecido como lei de Moisés. Está claro ou não está claro? Antiga aliança. Quando você chega para a igreja e lê Isaías 59, você está lendo uma antiga aliança. Você não pode jamais chegar para a igreja e falar: os seus pecados te separam de Deus. Nunca você pode falar isso para a igreja. Nunca. Para a igreja é Romanos 8:38. Nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Nada te separa. Essa é a palavra para a igreja. Só que eles misturam. Eles trazem a lei. Por isso que Paulo diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. O que Jesus disse para Tomé? Tomé, sejas crente, não seja incrédulo, Tomé. Creia. Creia. Eu não falei que ia morrer e ia ressuscitar? Aí Jesus acaba falando: bem-aventurado é os que não viram, mas os que crê. Posso ouvir um amém? Salva de palmas para Jesus. Bem-aventurado. Bem-aventurado é você que não viu, mas crê. Porque é o Espírito Santo que opera em você. A prova de que você é uma ovelha e que você tem um Espírito Santo. Porque ele opera em você. O crer e o efetuar. Filipenses 2. Ele opera em você. Amém? Vamos continuar. Para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia, que estava acabando. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque só em Cristo ele é abolido. E o véu, eu tenho que deixar muito bem claro, o véu é o Jesus de Nazaré. O que Jesus diz? O que está escrito? Que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, não está escrito? Ou seja, que a carne de Jesus estava saindo fora de cena. E quem ia ressuscitar o terceiro dia era o Jesus glorificado, o Jesus ressuscitado. Então, enquanto tiverem vendo Jesus segundo a carne, então, quando tiver ainda seguindo o Jesus de Nazaré, então você nunca vai entender a graça de Deus em Cristo. Porque Jesus de Nazaré não veio ser o nosso exemplo. É muita hipocrisia eu falar que eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Porque para ser o discípulo de Jesus de Nazaré, você tem que ter andado com Ele. E você não andou com Ele. Ah, mas eu sou imitador de Jesus. Para, abençoado. Jesus de Nazaré não veio ser o nosso exemplo, veio ser o nosso substituto. Se você vai imitar a Jesus de Nazaré, você tem que ir para a cruz também. Você tem que morrer na cruz. E você não quer morrer na cruz, né, pessoal? Para de hipocrisia. Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A Ele devemos imitar, a Paulo. Porque Paulo imitava a Cristo. Posso ouvir um amém? Paulo imitava a Cristo. Então vamos lá. Então o véu, você já entendeu que o véu foi rasgado. Só que infelizmente, a maioria das igrejas, 99% das igrejas na face da terra, ainda está com o véu. Porque lê a antiga aliança. Que está afirmado, por isso igrejas da lei. Porque estão firmados na antiga aliança, estão firmados na lei de Moisés, quando o fim da lei de Moisés é Cristo. Jesus Cristo ele estabeleceu uma nova aliança, firmada em melhores promessas. O problema é que as pessoas ficam presas na lei de Moisés, enquanto o Espírito Santo está oferecendo um descanso.
Hebreus 3 e 4 fala do descanso. Mas as pessoas não querem ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, está chamando, vem para o descanso do Senhor, que é Jesus Cristo. Não é o sábado. O sábado não é o descanso do gentio. O descanso do gentio é Cristo Jesus. Amém? Esse é o descanso do gentio. Só que o povo, o que acontece? Eles não querem ouvir a graça. Esses dias o nosso apóstolo falou algo e é verdade. O inimigo dos evangélicos não é o diabo, é Paulo. Quando a gente cita o que Paulo disse por revelação de Jesus Cristo, eles rechaçam, falam, não é assim. Como não é assim se está escrito assim? Como não é assim? Filipenses 2 deixa bem claro que Jesus, ele derrubou a parede que nos separava. Que separava os dois povos. E desses dois povos fez um povo só, que é a igreja de Cristo, cujo cabeça é Cristo, cujo fundamento é o que Paulo trouxe, diz 1 Coríntios 3,10. Não é Moisés. Moisés acabou. Esquece Isaías 59. Esquece Crônicas. Esquece. Se meu povo se arrepender. Não, esquece. Porque nós não fomos apenas só perdoados dos nossos pecados, mas também fomos remidos de todos os nossos pecados. Romanos 4:25. É só ler. Está escrito. Mas eles têm um véu, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Vamos continuar a leitura. Olha lá. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, nas igrejas, digo, infelizmente, até hoje, Deus aboliu a lei, mas até hoje, infelizmente, quando é lido Moisés, ou seja, a lei, porque quando fala Moisés é a lei de Moisés, amém? Para ficar bem claro. Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu é-lhe retirado. Então, ao ver de Paulo a conversão de um cristão, é quando ele deixa de ouvir a lei para receber a graça de Deus em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Salva de palmas para Jesus. E eu quero deixar uma coisa bem clara para a igreja e para você que está me ouvindo e me assistindo. Nós não somos seguidores de Jesus de Nazaré. Segundo Gálatas 5:25, nós somos guiados pelo Espírito Santo. É diferente. Não é que eu estava conversando com você, abençoado. Nós não somos seguidores de Jesus de Nazaré, é diferente. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Somos guiados. E o Espírito Santo, olha, eu vou ler, vamos ler. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu é-lhe retirado. Ora, quando Paulo fala, ora, vocês não entenderam ainda? Ora, olha lá. O Senhor é o Espírito. O que eu acabei de falar? Que a gente não é dirigido por Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré veio cumprir a lei em nosso lugar. Mas a gente é guiado pelo Espírito Santo. É diferente. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. Não é libertinagem, não confunda. É parecido, mas não é a mesma coisa. A gente é livre, não libertino. É diferente. Não pense vocês que porque a lei de Moisés não está em nosso meio, que aqui é um oba-oba. Não. Não, porque a gente conhece Gálatas 6. O que diz Gálatas 6:7? Não erreis, de Deus não se zomba.
aquilo que o homem plantar, isso mesmo o homem colherá. Então a gente é livre. Um exemplo de liberdade no espírito é que a gente não vê macho ou fêmea. A gente vê um em Cristo. Porque você vai em algumas igrejas, como o nosso apóstolo estava falando, aí mulher tem que sentar de um lado e homem tem que sentar do outro. Está conhecendo o homem segundo a carne. Quando Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, 16, que a ninguém conhecemos segundo a carne. E nem a Jesus, porque pertencemos a outro. Pertencemos ao que ressuscitou. E alguém pode dizer, mas qual é o problema de eu ficar ouvindo a lei? Qual é o problema de vez em quando eu ler lá a lei de Moisés? Vou te mostrar qual é o problema. Vou te mostrar. E é forte, hein? Romanos 7. Abra a sua Bíblia. É forte. É forte. Mas, se o Espírito Santo está mandando eu ler, se estiver escrito, eu creio. Olha lá. Olha lá. Romanos 7. Olha lá. Assim, meus irmãos, olha lá, não, vamos desde o início, que é para ficar bem claro, bem esmiuçada a palavra de Deus. Vamos lá. Romanos 7:1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei. Então, Paulo está falando com quem conhece a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, muita atenção, hein? Olha só. Está ligada a ele pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do casamento. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Aqui está o problema de você ler a lei de Moisés e ainda ensinar para o povo a lei de Moisés. É forte, é forte. Se você acha que o adultério carnal é ruim, pensa no adultério espiritual. Por quê? Porque vocês pertencem a Cristo. Está escrito que vocês foram comprados por bom preço. Vocês foram comprados. Olha que amor, olha que atenção, que zelo pela igreja. Cristo comprou por bom preço. Ele derramou sangue. Aí vem o pastor, o bispo, não importa a nomenclatura, e vai ter com Moisés. Isso Paulo chamou de adultério. Falei. E a maioria das igrejas está em adultério espiritual, porque pertence a Cristo, é casado com Cristo, mas vai ter encontros com Moisés. Não é grave, igreja? Não é sério a situação? Não, você não pode, você pertence a Cristo. Olha lá, vamos continuar lendo. Mas se o marido... Não, vamos lá. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se unir-se a outro homem. Mas se o marido morrer, está livre da lei, e assim não será adúltera, se vier a casar com outro marido. A igreja de Cristo é casada com Cristo, não é com Moisés. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Lembra? Romanos 10:4? O fim da lei é Cristo. Ele aboliu, ele acabou com a lei. Olha lá. Para quê? Olha aqui o propósito. Para que sejais de outro. Para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, abençoados, vamos voltar lá em 2 Coríntios. Então perceba, abençoados, que você pertence a Cristo.
Para de ficar indo na lei. O que você quer na lei? Esquece a lei de Moisés. Esquece obras. Em Cristo Jesus é por fé. Você crê no que Cristo fez. A lei não, a lei era pelas obras. Você tinha que fazer, você tinha que ralar. Por isso que Paulo disse lá em Hebreus 3 e Hebreus 4, que nós entramos no descanso do Senhor. Por quê? Porque não é mais por obra, você não tem que mais que ralar, você não tem que... Isso Paulo chamou de obras mortas, Hebreus 6:1. Você não precisa mais ralar, você não precisa mais... Não! Você precisa crer no que Cristo fez. Posso ouvir um amém? E crendo no que Cristo fez, crendo, recebendo a graça e o apostolado, então você passa a reinar em vida, através de Cristo Jesus. Amém? Então vamos continuar a leitura. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos ler 1 Coríntios 2, olha só. Isso aqui? Licença aqui, abençoado. Vou tomar uma água porque a boca é seca. Obrigado, abençoado. Vai abrindo aí, abençoado. 1 Coríntios, capítulo 2. Olha lá. Eu estou falando de obras, olha só. 1 Coríntios 2:12. Olha o que Paulo disse. Abençoado. Esse ministério da graça, lá em 2 Coríntios 3, Paulo diz que é o ministério do Espírito. Olha que delícia de ouvir isso. Ministério do Espírito. Enquanto a lei era ministério da morte, Paulo que disse. E nós somos apostolado por Paulo. E Paulo disse que a lei é o ministério da morte. E a graça? Ministério do Espírito. Como é gostoso de ouvir isso. Ministério do Espírito. Ó, que glória. Olha lá. 1 Coríntios 2:12. Que maravilha. Oh, aleluias. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Olha o propósito. Para que nós temos o Espírito Santo em nós? Para que você, abençoado e abençoada de Deus, tem o Espírito Santo? Não é para seguir a lei de Moisés, que Jesus morreu e ressuscitou e deu a promessa do Espírito Santo. Não é. Para que é então? Paulo fala, a Bíblia responde, pergunta para a Bíblia. Para que Deus me deu o Espírito Santo? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você não precisa ralar, abençoado. O Espírito Santo está falando hoje, nessa noite, entra no descanso do Senhor. Descansa. Para de querer se justificar diante de Deus, porque você já está justificado em Cristo. Receba essa palavra. O Espírito Santo te foi dado para você entender o que você recebeu gratuitamente. Batendo com o que Jesus disse lá em João 14. Que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. João 15. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo te foi dado para que você seja guiado. Para que você entenda o que te foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Amém? Olha lá. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Por isso que eu falei que a gente tem que ter o discernimento. Por isso que eu li lá no começo. Não é com palavra de sabedoria humana. 2 mais 2 é 4. Isso é palavra de sabedoria humana. Isso é tangível pela nossa mente. Não. As coisas espirituais não é pela nossa mente carnal. Por isso que Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Vamos ler. Oh, aleluia. Disso também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, batendo com o que Jesus disse. O Espírito Santo te fará lembrar, te ensinará
todas as coisas. E te fará lembrar do que eu tenho dito. Jesus disse. Então Paulo está só replicando aquilo que Jesus falou. Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então tudo que eu estou falando aqui, você vai entender se o Espírito Santo te der o discernimento espiritual. Por quê? Paulo explica. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então o que eu estou falando aqui do Deus desse século, para eles é loucura, né? Isso é besteira. Porque o homem natural não entende. O homem natural pensa que o Deus desse século é o diabo, e não é o diabo. Porque Paulo disse, eu falo e repito, Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus na cruz. O Deus desse século é Moisés, a lei de Moisés, que tem cegado o povo de Deus, tem feito o povo de Deus obrar, fazer obras para se justificar diante de Deus. Ou não é o que eu tenho visto aí fora? Se você chegar no evangelho e perguntar, o jejum santifica? Ele vai falar que santifica. Vai ou não vai? Quando Hebreus 10 diz o quê? Que nós fomos santificados pela oferta de Cristo, oferecida uma só vez, de uma vez por todas. Ou seja, se ele ofereceu só uma vez, você já está santificado. Jejum é desnecessário. Não, mas vai perguntar do batismo. Não, eu me batizei para ser salvo. E Efésios 2,8? E o que Jesus fez na cruz, então? Não vale? É o seu batismo que vale? Olha, você está lendo muito Moisés mesmo, hein? Você está muito na carne mesmo. Vamos ler. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Às vezes para alguém aqui o que a gente está falando é loucura. Que não preciso me batizar? É loucura. Quando Romanos 6,3 diz, está escrito que nós já fomos batizados em Cristo. E Paulo disse em em Efésios 4,5, há um só batismo. E nós já fomos batizados. É loucura. Você falar isso para um evangélico é loucura. Ele vai falar, você está louco? Como não precisa se batizar? Por quê? Porque ele só ouve a lei. Essa é que é a verdade. E quando você ouve a lei, é por obras. A lei você tinha que fazer realmente, de fato. Mas nós não estamos debaixo da lei, abençoado. Estamos debaixo da graça. Amém? Olha lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lembra que eu falei no começo? Discernimento. Entender espiritualmente, é ter o discernimento. Isso é pelo Espírito Santo, que já habita em nós, que já habita em você. Amém? Então vamos lá. Espiritualmente. O que é espiritual, porém, aqui está, ó. Eu não falei do discernimento? O que é espiritual, porém, discerne, ou seja, entende as coisas do Espírito, não é o que Paulo está falando? Então, você que está aí ouvindo e está falando, eu recebo essa graça e esse apostolado, você está discernindo espiritualmente. Toda a igreja de Cristo na terra, eu não estou falando de paredes, tá? Não estou falando de denominações. Eu estou falando de homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Cristo. Esses homens e mulheres deveriam ter esse discernimento, mas não tem porquê. Porque quando falamos da graça e do apostolado, eles fecham o coração para o Espírito Santo. Por causa de outro homem que falou, não é bem assim. Eu já ouvi. Uma vez eu estava no YouTube, antes de conhecer a graça, e eu logo vi, sem conhecer a graça direito, hein? Eu ouvi algumas coisinhas. Foram perguntar para o rapaz, mas é que Hebreus 2,14 fala que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus na cruz. É verdade?
Aí o cara já logo desconversou. Não quer dizer isso não. Ó, desconversou. Por quê? Porque não interessa a palavra de Deus para ele. O que Jesus disse em João 3? João 3, 23. Jesus disse: aquele que é enviado de Deus, ele fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então, qual era o papel se ele fosse realmente enviado por Deus? Realmente está escrito. Não entendo, como Pedro disse. Pedro reconheceu. Há algumas coisas na carta de Paulo difíceis de entender. Pedro reconheceu. Normal, porque não foi revelada a graça para ele. Mas o que esses lobos aí de Mateus 7,15 fala? Não quer dizer isso não, quer dizer outra coisa. E já desbaratina e vai fazer outra coisa. Provando que não crê na palavra de Deus. Crê no modo que ele entende. Mas na palavra de Deus, por quê? Porque é um homem natural. E o homem natural não entende as coisas do Espírito. Por quê? Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Vamos continuar lendo. Olha lá. As coisas do Espírito, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas. A ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Agora todo mundo aí, levanta a mão direita e confessa comigo. Mas, vamos todo mundo. Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Não é a de Moisés, tá? É a de Cristo. Glória a Deus. Não é a da lei. Nós temos a mente de Cristo. E para você entender as coisas espirituais, você precisa da mente de Cristo. Porque senão, abençoados, é só uma religião. O que é a mente de Cristo se não ser guiado pelo Espírito Santo? E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Não seguir a Jesus de Nazaré, como eu disse, mas ser guiados pelo Espírito Santo. Ser impulsionados pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo disse lá em Atos 13, né? Me separar, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo envia. Então a gente tem que ser guiados pelo Espírito Santo. E não por Moisés, pela lei de Moisés. Porque o fim da lei, vou repetir mais uma vez, o fim da lei é Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Abençoado, olha. Está calor. Glória a Deus, abençoados. Então vamos voltar lá, 2 Coríntios 13, vamos voltar lá. Eu não sei como... Agora eu entendo o apóstolo, porque tem gente que vai cultuar a Deus e é louvor de sei lá quem, é louvor de sei lá quando, é louvor disso, é louvor daquilo, e 10 minutos de palavra não dá, abençoado. Eu tenho muita coisa ainda para ler e o horário já avança, ó. Daqui a pouco já tenho que terminar. Então, olha, quanta coisa. Olha, mas amém. O Espírito Santo vai me ajudar. Eu vou conseguir trazer tudo o que Ele quer. Vamos lá. Vamos voltar. Olha lá. Capítulo, a gente parou no 17. Vamos para o 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados. Olha que maravilha. Você é transformado. Você é transformado. O Espírito Santo, ele vai te transformando. O que isso quer dizer? Volta um pouquinho lá, ó. De fato, no capítulo 14, olha lá, ó. De fato, seus sentidos foram endurecidos. Então, o Espírito Santo, ele vai devagarzinho tirando o ranço da lei. Vai tirando esse endurecimento espiritual e vai trazendo a graça. Daqui a pouco você já está entendendo tudo. Esses dias a irmã Rosália deu testemunho e ela falou que durou muito tempo para conseguir entender a graça. Porque o Espírito Santo trabalha em cada um de uma forma. Do jeito que foi com o Igor não vai ser comigo, e não foi comigo. E do jeito que foi comigo não foi com o abençoado João, com o abençoado Diógenes. Entendeu? O Espírito Santo, ele trabalha cada um de uma forma. A multiforme sabedoria de Deus na igreja.
Então, a gente foi endurecido, havia uma crosta. E através da graça do apostolado, o Espírito Santo foi removendo aos poucos. Alguns mais rápido e outros mais devagar. Mas foi removendo. E hoje nós somos, a grande maioria, digo, por fé, é maduro no Espírito aqui. Não precisa de chuquinha, que nem a nossa apóstola fala, né? Não precisa ficar dando chuquinha para o crente aqui. O crente não precisa de chuquinha. Não, aqui os crentes são maduros, porque são ensinados a ser maduros. Amém? Não brincamos de igrejinha. Não brincamos de ler a Bíblia. Não brincamos de campanha e corrente. Nós levamos a palavra de Deus a sério. Tanto é que nós temos o dilema. Se tiver escrito, eu creio. Se tiver escrito, nós cremos. Posso ouvir um amém? E nos tornamos adultos no Espírito. Vamos lá. Olha só. Então, eu falei sobre sutileza. A Bíblia, quando você lê as cartas de Paulo, quando ele mandou as cartas, ele não mandou com versículo e capítulo. Isso parece óbvio, mas eu tenho que explicar. Quando Paulo mandou a carta das igrejas, ele mandou com um texto, explicando aquilo que ele recebeu. Porque quando você vai mandar uma carta por um parente, você não fica lá na carta. Bom dia, tio João. Olha, eu sou o Rafael, aqui de São Paulo, capítulo 1. Olha, eu estou muito feliz de mandar essa carta para o senhor. Capítulo 2, versículo 3. Você não manda a carta assim. A carta você manda falando. Quem pôs capítulos e versículos foi quem traduziu a Bíblia. E graças a Deus que eles só traduziram, não interpretaram. Porque se tivesse interpretado, tinha saído muita... Perdão da palavra, muita caquinha, né? Porque sem interpretar, já tem esse monte de heresia aí fora. Imagina se tivesse, além de traduzir, interpretado, né? Mas, o que eu quero que vocês entendam? Que a palavra de Deus, ela não tem capítulos e versículos. Ela não tem capítulos e versículos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler, para você ver a sutileza do sistema. A gente vai ler direto, esquece capítulo e versículo. A partir do capítulo 13 até o capítulo 4, vamos ler direto, esquece capítulo e versículo, como se fosse direto. Que aí vai ficar claro na sua mente, abençoado, você que está ouvindo e assistindo aí, vai ficar claro que o Deus desse século não tem nada a ver com o diabo. Vai ficar claro. Por quê? Porque a gente vai ler como sem capítulo e versículo. A gente vai entender o que Paulo quis levar à igreja de Corinto. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos lá, a partir do 13. Esquece capítulo e versículo a partir daqui. Vamos ler direto. Lê sem parar. Olha lá, olha como o Espírito Santo vai te dar. Por isso que eu falei no começo. Se você lê um versículo isolado, pode dar um outro entendimento. Por quê? Porque quando Paulo diz o Deus desse século, eles leram só o capítulo 4. Então, como não tinha nome, o que eles fizeram? Não, é o diabo. Pronto. Mas não é. Quando você lê todo o contexto, aí você entende de quem Paulo estava falando. Quer ver? Olha só, a partir do 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Você vê que Paulo está falando de quem? Moisés. Muito bem. Véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor,
aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas. Por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, olha só, para os que se perdem está encoberto. Ó, vê se você não entende lendo direto, se não te dá um outro entendimento que falam por aí. Nos quais o Deus desse século. Moisés está falando de quem no contexto? De quem Paulo está falando no contexto? De Moisés. Olha como fica claro. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está claro ou não está claro, como fala o nosso apóstolo? Está claro. Se você ler todo o versículo, sem capítulo e nem versículo, fica claro quem é o Deus desse século. Não ficou claríssimo? Pô, irmãos, não precisa... Pô, olha, quando o Espírito Santo me revelou através do apostolado isso aqui, eu falei, caramba... E quando você lê só o versículo, não aparece o nome. Por quê? Porque você tem que ler todo. Por isso que Jesus disse, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas não é verdade? Se você ler só o texto, não tem nome. Aí o que o sistema fez? Coloca aqui o diabo aí e toca o barco. Porque se a gente falar que é Moisés, vai ficar feio. Por quê? Porque você vai numa igreja. O que você vê dentro da igreja? Se não as coisas da lei. Aí depois não gosta que a gente fica chamando igrejas da lei. Mas você vai na igreja, tem candelabro. Você vai na igreja, tem uma arca. Você vai na igreja, eles estão vestidos de sacerdotes. Aonde que Paulo manda alguém se vestir de sacerdote dentro da igreja? Mas eles não estão debaixo do apostolado, estão debaixo da lei. Por isso, igrejas da lei. Está entendendo? Porque você chega na igreja, pô, só ainda tocando chofar, abençoado. Que coisa estranha, né? Sendo que nós somos a igreja de Cristo, abençoado. Não temos nada a ver com a lei de Moisés. É que nem pentecostal, igreja pentecostal. Eles tiraram de Pentecoste, que é uma festa do povo judeu. É como o nosso apóstolo já explicou, eles assimilaram apenas o dia que o Espírito Santo foi manifesto com o dia de Pentecoste. Aí falaram, igreja pentecostal. E nem existe essa palavra na Bíblia. Existe a festa de Pentecoste. Pentecostal não existe. Assim como não existe evangélico. Existe evangelho, que é o de Cristo, o ressuscitado. Amém. Posso ouvir um amém? Que Paulo trouxe à igreja. Amém? Vamos acabar, já estou terminando, abençoado. Hebreus 3. Eu falei de boca, mas eu vou ler. Hebreus 3. Não é à toa que em Hebreus 3... Peraí, deixa eu abrir lá. Não é à toa que em Hebreus 3... Paulo disse 2 vezes, e ainda disse mais uma vez no capítulo 4. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? Do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Paulo disse, Hebreus 3, olha lá, Paulo disse em Hebreus 3, 7, olha lá. Por quê? Porque o povo endurece o coração. A gente fala da graça, eles não aceitam, rechaça, fala, não é bem assim. Olha lá, no capítulo 15, Paulo fala de novo.
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, que está falando que o Deus desse século é o Moisés, que o Espírito Santo está falando nessa noite, para de ir ter com Moisés e vai até a graça, receba a graça, receba o descanso do Senhor. Amém? Olha lá, e no capítulo 4 ele diz de novo, hoje, no capítulo 4, versículo 7, olha lá. Hoje, parte B, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Paulo, ele batia nessa tecla. Por quê? Porque o povo judeu estava endurecido, com a mente endurecida pelo Deus desse século. E só o Espírito... Você não vê o abençoado dando testemunho? Quantos anos ele não ficou lá no testemunho, no testemunho lá de Jeová, lá? Só o Espírito Santo, através da graça do apostolado, pôde trazer o descanso para ele. Eu estava ouvindo o testemunho dele. Ele falou lá que ele era muita obra, tinha que fazer para ser. E no começo era as 1000 maravilhas. Era 1000 maravilhas, claro. Precisava o quê? Fazer a mente da ovelha. Implantar a semente do engano. Então era 1000 maravilhas. Não, que o céu, que Jesus, era 1000 maravilhas. Aí depois ele começou assim, por quê? Por causa da esposa dele, ele disse que começou a ser oprimido e foi começado a ser deixado de lado. Então o Espírito Santo entrou e revelou a graça através do apostolado. Posso ouvir um amém? Então ele entrou no descanso do Senhor. Ele entrou, olha lá, ó. Vamos ler o 4. Olha lá. Vamos ler o 4 a partir do 7. Olha lá. Para terminar a ministração. Hebreus 4, 7. Determina. Olha lá. Não, para ficar mais do 6, porque senão fica sem sentido. Visto que resta entrar alguns. Entrar na onde? Não, tem que ser o 5 para falar do descanso. Desculpa. Olha lá. Em outra vez no mesmo lugar, não entraram no meu descanso. Olha só. Não entraram por quê? Porque estavam com a mente cheia de fortalezas. Há um texto que eu gosto muito, 2 Coríntios capítulo 10, que Paulo fala que as armas na nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. São para destruir as fortalezas. Então, nós destruímos as fortalezas. Essa é a missão do MGA. Destruir a fortaleza que o sistema coloca na mente do cristão, na mente do crente. E o crente se torna incrédulo. Incrédulo na graça de Deus. Por quê? Porque houve a lei. Houve que se não se batizar, não vai ser salvo. Se não aceitar Jesus, não vai ser salvo. Se não jejuar, não vai ser abençoado. E todas essas baboseiras que falam aí fora. Por quê? Porque, eu falo e repito, porque não entraram no descanso do Senhor. Porque estão ouvindo Moisés. Mas quando se converte ao Senhor, então é transformado. Você não viu ele falando que agora ele está transformado? Ele está descansado. Que glória, que gozo, que alegria. Uma vez eu estava falando com o Espírito Santo e falei, realmente, quando a gente conhece a graça e o apostolado e a gente é transformado pela graça, a gente deixa de ter um coração temeroso, que tem medo, cheio de fortaleza, para ter um coração grato, um coração agradecido. Por isso que você vê aqui tanto graças a Deus, tanto glória a Deus, graças a Deus. Está difícil, estamos passando pelo deserto, mas estamos dando graças a Deus. As pessoas estão passando por luta, por dificuldade, porque estamos na terra, mas estamos dando graças a Deus. Por quê? Porque a gente já entrou no descanso do Senhor. Amém? Então vamos para eu terminar aqui a ministração. Vamos lá, vamos a partir do 5, para ficar bem claro. E outra vez,
no mesmo lugar, não entraram no meu descanso. Visto que restam entrar alguns ainda, e que por causa da desobediência, estão sendo desobedientes. O que Paulo diz lá em Romanos 1:5? Para ser obediente. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência. E eles estão sendo desobedientes. Então não estão entrando no descanso do Senhor. É isso que Paulo está falando, olha lá. Por causa da desobediência, não entraram aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas. Ou seja, lá os judeus. Foi pregada a boa nova, eles não creram. Porque tinha a promessa da terra prometida. E quando vieram falando que tinham gigantes, que tinham cananeus, aí eles temeram, não creram na promessa. Olha lá. Determina outra vez, certo dia, chamando-o hoje, dizendo por meio de Davi. Desculpa, abençoados. Por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, aqui Paulo, por isso que a gente tem tanta convicção que Hebreus foi escrito por Paulo. Aqui, ó, eu não acabei de ler lá, ele falou, ora, olha ele falando aqui de novo, ora, não é verdade? Se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria depois disso, de outro dia, não teria falado depois disso de outro dia, resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus. Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus. Por que não repousa o povo de Deus? Porque estão seguindo o Deus desse século. Por isso que não entram no repouso. A promessa de Deus é que a gente repouse. Você não precisa pagar o preço. Entra no descanso do Senhor. Para de seguir o Deus desse século. Para de ouvir a lei. Romanos 11:6. Se é por graça, já não é pelas obras. Porque se for pelas obras, a graça não é graça. Não é verdade? Então entra no descanso, abençoado. E como que entra no descanso? Recebendo o que Cristo fez na cruz. Simples assim. Paulo disse, o evangelho de Cristo é simples. Jesus morreu e ressuscitou para me salvar. Efésios 2:8, pela graça eu sou salvo. Jesus morreu e ressuscitou para me abençoar. Efésios 1:3, eu estou abençoado. Jesus morreu para perdoar e remir os meus pecados. Então, estou perdoado e estou remido. Romanos 6:25, ou Romanos 4:25. Jesus morreu para que eu seja perfeito no Espírito. Então eu estou perfeito e aperfeiçoado. Hebreus 10. É simples. Não precisa pôr enfeite no pavão. Está aí, para quem quiser, para quem o Espírito Santo revelar. Amém? Está aí. Entra no descanso do Senhor. Ouve a voz do Espírito Santo nessa noite. Entra no descanso. Creia no que Cristo fez por você na cruz, abençoado. Olha lá. Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso. Procura entrar naquele descanso, abençoado. Qual descanso? O descanso de Romanos 1:5. Recebemos a graça e o apostolado. E você recebendo esse descanso, então na sua vida vai se concretizar Romanos 5:17. Os que recebem o dom da justiça e a abundância da graça reinarão em vida através de Cristo Jesus. Amém? Salva de palmas para Jesus. Para terminar, abençoado, já estou terminando. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Pois a última palavra, pois a palavra de Deus
é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Posso ouvir um amém, um glória a Deus, uma salva de palmas? Então, abençoado, o Deus desse século é Moisés. Não é o diabo, porque o diabo foi aniquilado. É Moisés, ou seja, a lei de Moisés. Enquanto você estiver ouvindo a lei de Moisés, você não entrará no descanso do Senhor. Porque para entrar no descanso do Senhor, você tem que receber a graça e o apostolado. Amém? Fiquem de pé. Glória a Deus pelo Espírito Santo que falou nessa noite. Glória a Deus por você que está aí, abençoado. Você que, de repente, entrou nesse canal, você não caiu nesse canal sem querer. O Espírito Santo te trouxe até aqui, para que você reine em vida. E para reinar em vida, você tem que receber a graça e o apostolado. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, por esta noite. Graças te dou porque eu creio pela fé que o Senhor falou ao povo de Deus, a tua igreja, Senhor, cujo Senhor é o cabeça. Espírito Santo de Deus, que nos guia pela verdade, através da verdade. Graças te dou, Senhor. Meu Deus, que o Senhor guie o teu povo de volta para as suas casas em paz, em segurança. Eu profetizo anjos em favor de cada um que aqui está, anjos em favor de cada um que está aí no YouTube, no Facebook. Anjos ministrem ao vosso favor, em nome de Jesus. E amém. Amém, igreja. Salva de palmas. Graça e paz, abençoada. Até domingo, às 18 horas. Não, sábado. Sábado nós temos oração aqui, culto profético. Venha participar sábado às 18 horas. E domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Venha apresentar o seu corpo como culto para Deus. Culto racional. Amém? Até lá então, pela fé, em nome de Jesus. Amém.